e tem coisa já acontecendo na relação Brasil e Estados Unidos desde que o Trump venceu a eleição. Coisas que envolvem o Lula e que envolvem o Bolsonaro, e que envolve também a Venezuela, e o Brasil vai sofrer uma pressão forte da Venezuela, e é isso que eu vou te explicar de agora em diante. Olha só essa notícia aqui do Jamil Chad no UOL. Deixa eu mudar aqui para você ver. Aí. Trump fará pressão máxima sobre Maduro e cobrará apoio de Lula. Essa aí foi a apuração, por quê? Porque o corpo diplomático brasileiro, os embaixadores, os cônsules, o pessoal que lida com os Estados Unidos, já tinha, antes da eleição, viajado para os Estados Unidos para conversar com o pessoal da chancelaria dos democratas, conversar com o pessoal dos republicanos, para sentir qual seria o tom do novo governo Trump. E aí, quais foram os recados que eles trouxeram de lá para o Lula? Que o Trump vai fazer pressão por conta da Venezuela. Assim, ele vai dar um golpe na Venezuela, vai mandar soldado para a Venezuela para derrubar o Maduro do poder? Não está nos planos do Trump estabelecer uma guerra direta entre Estados Unidos e Venezuela. O que está nos planos é fazer um trabalho por baixo, escondido, para derrubar o Maduro, que também é um ditador querendo derrubar outro. De que maneira isso seria feito? Insuflando, ajudando e até financiando a oposição dentro da Venezuela, para que ela tenha inclusive apoio militar, ou seja, chamar para perto os militares que não gostam do Maduro, porque o Maduro é majoritariamente apoiado pelos militares, mas existe uma dissidência dentro das Forças Armadas, gente que não gosta do Maduro. A ideia do Trump é, ao mesmo tempo, impor sanções econômicas mais fortes ainda para a Venezuela e ajudar esses grupos a crescerem, a se desenvolverem e a tomar o poder na Venezuela. Esse é o plano do Trump. E aí ele vai, de cara, se pronunciar, se manifestar, dizendo que a Venezuela é uma ditadura, que não é mentira, mas enfim, vai dizendo isso, dizendo que não dá para ficar com o Maduro lá, dizendo que o Maduro está se alinhando com a China e com a Rússia, o que também é verdade, ele está se alinhando com a China e com a Rússia, com o Irã também, que é outro país inimigo dos Estados Unidos. Ou seja, é um país americano se unindo com países do Oriente Médio, do leste europeu, que são autoritários. Então tem que conter o Maduro. Esse vai ser o discurso, a tônica do discurso do Trump. E vai querer apoio do Lula para esse discurso. E aí o Lula vai ficar numa saia justa, numa sinuca de bico, porque ao mesmo tempo que ele não reconhece a vitória do Maduro, porque não apresentou as atas eleitorais, ele também não sai dando porrada. Ele quer se manter ali naquela posição de continuar sendo alguém com quem o Maduro possa conversar para tentar resolver a situação da Venezuela. E o Trump vai exigir que o Lula tome medidas contra o Maduro, de forma bem claras, bem abertas, que ele se pronuncie contra o Nicolás Maduro. Quero ver só como o Lula vai lidar com isso. Não vai ser uma situação fácil. Putin parabeniza Trump por vitória e diz estar pronto para restabelecer relações com os Estados Unidos. O presidente russo, que é parça, que é chapa do Trump, já mandou os parabéns e falou, a gente andou meio brigado aí, né, no governo do Biden, mas se você quiser a gente fica amigo de novo, nós, Rússia, vocês, Estados Unidos. E aí, não duvide que isso vai acontecer, porque de fato Trump e Putin se dão muito bem, são amigos, já se elogiaram várias vezes um ao outro. Já houve no passado uma tentativa de interferência nas eleições para ajudar o Trump, uma tentativa russa, usando hackers, tentando influenciar a opinião pública americana para ajudar o Trump. E também existe uma expectativa que o Trump pare de mandar dinheiro para a Ucrânia e a Ucrânia seja obrigada a se render para a Rússia. Entregar os territórios que a Rússia tomou, parar de disputar esses territórios, botar o rabinho entre as pernas e esquecer essa guerra. Isso pode ser o que o Trump faça. Então, por isso que o Putin já está dando aquele chaveco, oi sumido, tamo aí, né? Por quê? Porque ele tem interesse em acabar com a guerra desse jeito, ficando com os territórios ucranianos. E o Trump já conversou com o Bolsonaro depois que ele ganhou a eleição para a presidência lá dos Estados Unidos. Sim, na própria festa da vitória, lá na casa dele, você sabe, a gente já falou sobre isso aqui, também já saiu em outros lugares, que o Eduardo Bolsonaro estava lá, né, na casa do Donald Trump. Essa foto aqui, que foi divulgada, obviamente, por eles, mostra justamente isso. O Trump e o Bolsonaro conversando por chamada de vídeo por meio do celular do Eduardo Bolsonaro, que estava ali traduzindo, que o Bolsonaro não fala inglês, o Trump não fala português, seria uma conversa de maluco, aí o Eduardo Bolsonaro serviu de tradutor dessa conversa. Sabe-se lá o que foi conversado, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Bolsonaro falou I love you e falou help me. Isso eu tenho certeza que o Bolsonaro falou nessa conversa. De resto a gente não vai saber, mas demonstra sim que tem alguma proximidade. Tem gente que fala, o pessoal exagera, diz que é íntimo do Trump, não é bem isso. Pode não ser bem isso, pode realmente não ser íntimo e tal.
mas tem alguma proximidade e isso deve ser levado em consideração. Fala de Lula sobre Trump e nazismo chega ao presidente eleito dos Estados Unidos. Pois é. O Lula deu uma declaração pouco tempo antes da eleição dizendo que se o Trump ganhasse a eleição, seria uma espécie de fascismo ou de nazismo, mas com outra cara. Também declarou que preferia a Kamala Harris, porque era para a defesa da democracia ela era melhor. Falou que os Estados Unidos estavam ficando loucos se elegesse o Trump, essas coisas todas, né? Obviamente que isso ia chegar no ouvido do Trump por um caminho ou por outro. Primeiro, porque isso foi publicado pela imprensa. Segundo, porque tem uma galera que faz questão de fazer esse tipo de declaração chegar. E foi isso que aconteceu. Bolsonaristas que têm contato com os outros bolsonaristas que têm contato com o Trump, tipo o Eduardo Bolsonaro, correram para falar, vai lá e dedura, cagueta o Lula pro Trump, mostra o vídeo para ele, ou mostra a reportagem para ele ver que o Lula falou mal dele. Então, obviamente, os bolsonaristas super interessados em deixar o Trump com raiva do Lula, correram lá para falar. Muda alguma coisa? Muda nada, a situação já não é boa, já não seria boa a relação entre eles, seria uma relação protocolar, é o que vai ser. E olhe lá, assim, qualquer explosão de raiva do Trump também já é perfeitamente esperada, porque isso é o que ele faz de pior. E ele gosta de fazer coisa ruim. Enfim, Trump tem que pensar como um habitante do planeta Terra, diz Lula à CNN. O Lula deu uma entrevista para a CNN internacional, não a brasileira, e falou justamente isso, que todo mundo tem que pensar no meio ambiente, porque todos nós habitamos o planeta e somos responsáveis por ele, que o Trump tem que ter esse pensamento, né? Uma fala protocolar, que não quer dizer nada, porque a gente sabe que o Trump é um negacionista das mudanças climáticas, um defensor dos combustíveis fósseis, aqueles que provocam o aquecimento do planeta. Então não vai dar a mínima para essa fala do Lula, ele só falou porque é politicamente correto, mas não muda absolutamente nada. E aí, para a gente terminar essa história, é o seguinte: oposição organiza comitiva com 37 deputados para ir à posse de Donald Trump. Veja a lista, então. Bolsonaristas estão fazendo uma excursão, um trem da alegria, para Washington para participar, para acompanhar, não participar, né, para acompanhar a posse do Trump. Ah, o Trump não vai convidar o Lula, não convidou o Lula. Isso é muito importante a gente falar. Nos Estados Unidos, não existe a tradição de convidar chefes de Estado a participar da posse dos presidentes. E outros presidentes não são convidados para a posse do presidente americano. Nunca. Sim. Quem são os convidados? Os embaixadores desses países, e só. Então, não é surpresa que o Lula não vai estar na posse do Trump, porque os Estados Unidos não convidam nenhum presidente para a posse do Trump. Ah, mas vai convidar o Bolsonaro? Convidou o Bolsonaro? Então, o Bolsonaro diz que acha que vai ser convidado, ou seja, o convite formal não veio. Nessa fotografia que eu mostrei aí do Eduardo Bolsonaro intermediando uma conversa, tem uma afirmação que teria sido do próprio Eduardo Bolsonaro, que ali o Trump teria dito: te espero na minha posse. Não sei se é verdade, que foi o Eduardo Bolsonaro que contou, a chance de ser mentira é grande. Mas, enfim, os dois conversaram e pode ter acontecido. Agora, ele pode convidar outras pessoas, ele vai convidar, porque isso é da tradição americana. Convidar amigos, convidar empresários, convidar pessoas que são ligadas a organizações não governamentais. Duvido que o Trump vai convidar a ONG, porque ele também é contra a ONG. Mas convidar pessoas que não fazem parte dos governos é comum até. Jornalistas, principalmente os aliados. Agora, chamar outros presidentes nunca chama. Então o Lula não vai estar lá por isso, porque isso nunca acontece. Mas vai ter 37 bolsonaristas, deputados, senadores, galera inclusive de partidos que são da base do Lula e que já estão colocando o nome na lista para ir. Não dá para saber quem vai pagar a conta, se vai ser a gente. Bom, a gente vai ser a gente de um jeito ou de outro, né? Porque a gente paga o salário dessa galera. Mesmo que eles resolvam bancar a viagem com o dinheiro do salário, quem paga o salário somos nós. Mas ainda assim é possível existir um financiamento da Câmara, do Senado, né? Vamos ficar de olho. Tem essa matéria aqui, se você procurar com esse título no Google, você acha. Tem a lista de todo mundo. Convém, depois dessa viagem, nos meses subsequentes, acompanhar a prestação de contas desses deputados para saber se eles andaram pedindo reembolso por essa viagem. E eu não estou falando nenhuma besteira, porque isso acontece muito. A vitória de Trump foi acompanhada dos Estados Unidos por 8 parlamentares bolsonaristas e 1 petista. Sim, Câmara e Senado mandaram pessoas meio que como observadoras da eleição. Então vai com todas as despesas pagas, obviamente. Ah, um petista. O que esse petista estava fazendo lá? Ele foi colocado na excursão para tirar o argumento de que tinha ido só bolsonarista, entendeu? Aí põe um petista lá no meio, ele vai ficar isolado lá para um canto, não vai ficar com os caras, mas na imprensa a gente bota, foi um petista junto, tá vendo? Não é, foi quem quis. Então é uma maneira de disfarçar essa jogada de mandar os bolsonaristas para acompanhar a vitória do Trump, né?
E aí a galera vai com despesas pagas na maioria das vezes. Não sei se esse é o caso específico também, ainda vamos descobrir, porque a prestação de contas ainda não chegou, né? Eles não pediram reembolso ainda para a gente descobrir, acabaram de voltar de lá. Então, mas, olha só, Capitã Cloroquina, matéria da Folha, Capitã Cloroquina acompanha a vitória de Trump nos Estados Unidos com diárias pagas pela Câmara. Quem que é a Capitã Cloroquina? É a Maíra Pinheiro, ela é deputada pelo PL do Ceará, e não foi só ela não, tá? O José Medeiros, que também é do PL do Bolsonaro, só que de Mato Grosso, também foi para os Estados Unidos acompanhar a vitória do Trump. Qual que é a desculpa? Fomos participar de um curso que a Câmara nos mandou, bem na data da eleição americana, um curso de políticas públicas, que é assim, aqueles institutos, aquelas empresas que querem ganhar uma grana, marca determinados eventos perto da posse, que é o que todo mundo quer ir, né? E aí, ó, vou dar um curso aqui, vem aqui, coincidentemente na mesma data da posse, o deputado tem uma desculpa, não estou indo lá fazer um curso, não estou indo lá para a vitória do Trump. E aí a Câmara paga a grana para essa galera. E não paga barato não, meu amigo e minha amiga. O Senado pagou 55 mil reais para senador bolsonarista ir aos Estados Unidos acompanhar a vitória de Trump. Acredite se quiser, estamos falando do senador bolsonarista, para variar, Laércio Oliveira, do PP, do Partido Progressista, que é o mesmo partido do Lira, só que do Sergipe. Sim, tá aqui. O senador desembolsou 55 mil, o Senado desembolsou 55 mil para bancar a viagem do senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, a Washington, nos Estados Unidos, para acompanhar as eleições presidenciais que resultaram na vitória de Donald Trump. Esse senador, Laércio Oliveira, gastou 34 mil reais em passagem aérea, 17 mil para ir, 17 mil para voltar. Caro contribuinte, cara contribuinte, com seu imposto para sustentar essa galera. 20 mil reais de diária, é grana, que ele usa para comer, para almoçar, para jantar, para tomar café, para pegar um Uber, que, né, não deve nem pegar Uber, deve alugar um carro de luxo lá. Vamos descobrir tudo isso na prestação de contas, né? Vamos vasculhar essa prestação de contas para entender o que acontece com essa galera, por que essa galera gosta tanto de fazer esse turismo nos Estados Unidos e a gente que paga a conta. Enfim, vamos ficar de olho, porque tem uma comitiva aí, né? 37 se preparando para ir para lá também. Eu aqui não quero pagar essa conta, você quer? Enfim, vamos ficar atentos a isso. Eu trago novidades a esse respeito, tá? Assim que sair, lógico, a prestação de contas dessa galera, isso é só o ano que vem, porque eles vão a posse, é 20 de janeiro. Aí, se tiver que pedir prestação de contas, pedir reembolso, eles vão pedir depois disso. Lá para fevereiro ou março do ano que vem, a gente descobre quem pagou a conta desses deputados e senadores que estão armando uma excursão para os Estados Unidos.